O universo é composto por bilhões e bilhões de estrelas, sendo que podemos definir as estrelas como pontos do espaço que correspondem a uma grande densidade de matéria. Ou seja, uma estrela nada mais é do que um ponto denso no espaço. Tanto que, quando nós temos uma estrela, ela pode até mesmo fazer com que as dimensões que formam o espaço-tempo se curvem. E dessa forma a gente consegue até fazer uma lente gravitacional e observar sistemas que estão muito mais distantes, aproximando-os na nossa direção. Dessa forma, então, estrelas são corpos massivos que se encontram espalhados pelo universo. Também podemos dizer que as estrelas são regiões de alta energia no espaço, uma vez que elas são corpos que liberam energia, basicamente energia de origem nuclear. E se temos ali então energia de origem nuclear, nós estamos falando de matéria bariônica. Logo então as estrelas, a grande maioria delas, é formada por partículas bariônicas, como prótons e nêutrons, ou, em alguns casos, somente por nêutrons, que são estrelas gigantescas. Contudo, a maioria das estrelas é formada por prótons e nêutrons. Logo, se elas são formadas por prótons e nêutrons, elas são formadas por átomos. Átomos esses que são de elementos químicos. Sendo assim, podemos dizer então que a energia liberada pelas estrelas nada mais é do que a energia de reações químicas que ocorrem nas estrelas. E que tipo de reações são essas? Basicamente, reações onde ocorre a fusão de núcleos para a geração de outros elementos químicos. Dentre as estrelas, a mais próxima de nós, obviamente, é o Sol. E no Sol ocorrem diversas reações, mas a mais característica é a reação onde ocorre a fusão de núcleos de hidrogênio para a geração de um átomo de hélio. E quando ocorre então essa fusão, libera-se energia para o meio. E essa energia é a energia que nós temos como energia solar, ou seja, essa energia que faz com que a Terra se mantenha aquecida. Contudo, como que ocorre essa liberação de energia? Por que ela ocorre? Basicamente, é um processo exotérmico. E ali, os átomos de hidrogênio, quando eles se fundem para gerar um núcleo de hélio, ocorre o processo da formação de um núcleo que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Nós sabemos o quê? Que esse é o chamado de número mágico. É um dos números mágicos. E isso então traz uma grande estabilidade para esse núcleo desse elemento químico, no caso o hélio. Essa estabilidade não é a estabilidade de existência do elemento, mas sim a estabilidade de que é muito mais difícil retirar um próton ou um nêutron de um átomo que possui algum número mágico. Sendo assim, se possuir 2 números mágicos, ou seja, de prótons e nêutrons, a estabilidade desse átomo é muito maior. Logo, podemos definir então que o hélio ele é uma sementinha para a geração de outros elementos químicos que podem existir nas estrelas. Então, quando olhamos para as estrelas, nós temos que entender que elas são, na realidade, uma fábrica de elementos químicos proveniente de reações nucleares. O hélio, como eu disse, ele funciona como uma sementinha para a geração desses outros elementos químicos. Contudo, o tipo de estrela também influencia em como vai ocorrer esse tipo de reação nuclear. Se as estrelas são relativamente jovens, elas tendem a aumentar a sua massa. Então, esse núcleo de hélio, se for para gerar, por exemplo, um núcleo de lítio, que é um elemento químico que possui um átomo com 3 prótons, haverá necessidade do hélio se fundir com um átomo de hidrogênio. Contudo, se for uma estrela já antiga
e bastante energética, como por exemplo uma estrela de nêutrons, essa estrela não tem nem necessidade de aumentar mais a massa dela. A natureza não vai levar nesse direcionamento. Ela vai fazer então com que esse núcleo de hélio seja bombardeado pelo que você tem ali em excesso, que são nêutrons. E quando ocorre então esse bombardeamento, esse núcleo vai contar com um nêutron a mais e esse nêutron ele vai passar por um processo de decaimento beta e vai gerar então um próton, aumentando o número atômico e a quantidade dessa partícula bariônica no núcleo desse novo átomo que se formou. E então nós temos aqui, nesse caso, o lítio. Contudo, quando chega em outros elementos químicos que possuem uma quantidade igual de prótons e nêutrons, você tem ali novas sementinhas sendo formadas. Então, por exemplo, se nós pensarmos no elemento número 4 da tabela periódica, que nesse caso vai ser o berílio. O berílio ele possui 4 prótons no seu núcleo. Ele pode ser formado pelo processo de um átomo de lítio recebendo um nêutron e o nêutron passando pelo processo de decaimento beta e a geração de um novo próton e assim aumentando o número atômico para 4, ou pela fusão de 2 átomos de um elemento que é muito estável, que no caso são 2 átomos de hélio. Então não tem a necessidade da presença do hidrogênio. Seria um passo seguinte na geração de elementos químicos dentro das estrelas. Então é como se na camada mais exterior da estrela formasse o hélio. Numa camada mais interior iria se formar o berílio através das reações entre átomos de hélio. E então as estrelas elas são formadas por camadas. Essas camadas vão sendo ricas em determinados elementos químicos. Tanto que quando chega no núcleo, você tem os elementos químicos mais pesados. Então, dessa forma, quando esses elementos que são bastante estáveis vão se juntando com outros elementos e fazendo com que o núcleo fique com uma quantidade de prótons e nêutrons iguais, você então vai tendo mais sementinhas para a geração de elementos mais pesados. Um desses elementos formados por um processo chamado de triplo alfa, porque se utilizam de 3 átomos de hélio, para que seja possível então ter 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. E então dessa forma gera-se um átomo de carbono que possui uma quantidade igual de prótons e nêutrons. Apesar de não ser um número mágico, a essa quantidade de prótons e nêutrons também traz uma certa estabilidade bastante relativa para esse átomo. Consequentemente, então, o carbono ele é um elemento bastante importante na história das estrelas, ou seja, no processo de evolução das estrelas. Logo, numa camada subsequente, onde se tem a maior geração de hélio, forma-se agora uma concentração de átomos de carbono. E esses átomos de carbono vão continuar interagindo entre si, mas também interagindo com átomos de hélio que estão numa camada superior, gerando outros átomos, outros elementos bastante importantes. Dentre esses elementos importantes, temos a formação do oxigênio, que, nesse caso, é um elemento químico que possui 8 prótons e 8 nêutrons em seu núcleo. E, obviamente, o número 8 compõe um dos chamados números mágicos. Então, a gente observa que as camadas elas vão sendo formadas por hidrogênio e hélio, uma camada formada basicamente por hélio, que vai alimentar uma camada inferior formando carbono e, consequentemente, também uma outra camada formando oxigênio. Esses elementos são bastante importantes para todo o desenvolvimento do próprio universo, ou seja, esses elementos são muito importantes para a geração das estrelas. Faz parte do processo de nascimento, vida e morte das estrelas. Sendo que, em algum momento, quando não tiver mais hidrogênio para ser consumido para gerar hélio, todo o hélio da camada mais externa vai começar a ser consumido para gerar carbono. Depois de muitos anos, então, todo esse hélio é consumido e
o carbono que se encontra abaixo começa a ser consumido para gerar oxigênio. E desse oxigênio, quando você tem a fusão dos átomos, que podem ser de oxigênio ou mesmo de oxigênio com carbono, vão gerando outros elementos bastante importantes. Dentre esse processo, alguns exemplos de fusões importantes são, por exemplo, a formação do neônio, que pode ser, por exemplo, da reação de átomos de carbono com átomos de hélio. Basicamente, um átomo de carbono sendo fundido com 2 átomos de hélio, gerando então assim o neônio. Outros elementos bastante importantes, como alguns metais, também são formados a partir do carbono. Um exemplo é o magnésio, que pode ser gerado da fusão de 2 átomos de carbono. Contudo, os metais, que são elementos químicos mais densos e sólidos, eles dependem, obviamente, do carbono para ser formados, mas também de alguns elementos um pouco mais pesados. Sendo assim, quando funde-se um núcleo de carbono com um núcleo de oxigênio, nós temos ali a geração de um átomo de silício. Um átomo de silício ele possui 14 prótons. Sendo assim, então, é mais simples gerar elementos químicos mais pesados agora a partir do silício, sendo o silício ali um semimetal, basicamente. Então, quando olhamos novamente para as camadas da nossa estrela, nós percebemos que ela se inicia com uma camada de hidrogênio, formando uma camada de hélio, formando uma camada agora de carbono. Essa camada de carbono ajuda a gerar oxigênio e em regiões agora mais internas, começamos a ter os metais. Temos então agora uma camada formada por magnésio e mais ao centro começa-se a formar o núcleo de ferro. Aqui então chegamos numa questão importante. Todas essas camadas que vão ficando ricas com esses elementos químicos, elas são exotérmicas. Contudo, lá no núcleo, que nós temos agora uma formação de átomos de ferro e tendo ali então a concentração dos mesmos, esse processo é endotérmico, ou seja, ele começa a absorver energia externa à sua camada para que seja possível a formação dos átomos de ferro. Então, a gente tem parte de toda a energia solar sendo uma reação nuclear geral de diversos elementos químicos. Só que, quando, por exemplo, o hidrogênio ele é consumido completamente, o hélio depois consumido completamente, logo em seguida nós temos o carbono e o oxigênio sendo consumidos completamente, a estrela começa a ter uma liberação menor de energia. Por quê? Porque vai se gerando mais ferro e esse ferro, para ser gerado, ele vai consumindo essa energia. Logo, a estrela começa a entrar no seu processo de extinção. Obviamente, ali no núcleo dela, onde tem se formando os átomos de ferro, esses átomos de ferro também vão se fundindo, consumindo ainda mais energia. Então, o processo da extinção estelar é um processo de consumo de energia exponencial, uma vez que essas camadas que formam as estrelas, elas vão sendo consumidas muito rapidamente. E dessa forma, chega-se então, no futuro, num núcleo metálico extremamente denso. Só que esse núcleo metálico, ele acaba explodindo, uma vez que ele não consegue manter todos esses elementos químicos lá dentro, porque ele precisa consumir energia para existir. E quando não consegue mais consumir essa energia, aquela estrela libera todos esses metais para o universo. E aí vem um outro processo muito interessante, que é o seguinte: você tem uma região do espaço que havia uma concentração grande de metais pesados. Do nada ocorre uma explosão que libera esses metais pesados para o universo. Parte desses metais pesados vão compor outros corpos celestes, como por exemplo cometas,
meteoros e até planetas. Parte desse material que se encontra numa região que não se expandiu tão rapidamente, ela tende a voltar brutalmente para o centro de gravidade e ali então tem a possibilidade da formação de alguma estrela bastante densa, como pode ser, por exemplo, as estrelas de nêutrons. Basicamente, então, toda essa matéria bariônica, que é oriundo de uma estrela, ela não vai desaparecer. Em outras palavras, é o princípio da conservação de massa. Apesar de ser um sistema aberto, essa massa vai continuar existindo no universo até que ela seja convertida em energia. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. E se for possível, me façam um favor, compartilhem esses vídeos para que seja possível disseminar ciência. E uma forma de disseminar ciência é aprendendo ela. Para isso, eu vou deixar uma lista de livros aqui embaixo que pode ser bastante interessante. Então, eu vou deixar os links aqui se você tiver interesse. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.